Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi a respeito do texto Educação Emocional. Eu não escrevi esse texto, ele foi escrito por Prisca Lessa e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Então, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos iniciar orando. Paizinho, pedimos a tua bênção para que possamos entender como devemos controlar as nossas emoções a ponto de não te entristecer e a ponto de sermos pessoas melhores. Fica conosco, Senhor, ensina-nos e que nós possamos colocar tudinho em prática. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o texto de hoje bíblico é bem curtinho, é apenas um versículo e ele também é nosso versículo-chave. Então, está em Provérbios 14, versículo 10. E diz assim: só você conhece a sua própria amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Então, é um texto bem pequeno, né, irmãos? Mas é importante a gente tratar desse tema, por quê? Porque estamos vivendo dias difíceis, né? Dias em que muitos de nós não podem sair à rua, estamos passando pelo distanciamento social, muitos já passaram por luto em família, entre amigos, outros crise de ansiedade, outros falta de dinheiro, desemprego, enfim, tantas coisas, pânico. Então, acho que esse assunto aqui é muito pertinente, né? Porque não tem a ver com crer ou não em Deus. Esse assunto não tem a ver com fraqueza, né? Muitas pessoas podem dizer assim, as pessoas que não têm esse controle emocional são fracas, mas não tem nada a ver, não. Porque sentimento ruim atinge qualquer pessoa, qualquer. Quem não, né? Quem não? Então, em determinados momentos da nossa vida, eles povoam mesmo a nossa existência. Então, ter sentimentos amargos é muito natural. E só quem passa por eles sabe a fonte desta amargura, né? Sabe de onde eles surgem. Então, a gente sabe onde eles começam e temos que saber também quando eles têm que terminar. Então, se você não fizer isso, você vai se tornar em pessoa infeliz no meio de outras felizes, e você nem vai se aperceber. Então, assim, não vai ter quem te anime, né? Então, eu não sei se vocês lembram daquele desenho da hiena, o Hart, que ele ficava, o Leão Lippe vivia tentando animá-lo para as coisas e tal, e ele ficava, ó dia, ó azar, eu sabia que isso não ia dar certo. Então é muito ruim estar perto de uma pessoa que com nada se anima. É muito difícil. Então, como dizia Martinho Lutero, né? A gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. A gente não pode impedir, mas a gente pode impedir que eles façam um ninho nela, né? Então, a mesma coisa em relação ao pecado, em relação aos maus pensamentos, né? A gente não pode permitir que eles morem definitivamente. Eles sobrevoam, dão uma passadinha, mas a gente tem que fazer com que eles não fiquem. Então, a gente tem que se lembrar também que as emoções também foram atingidas pelo pecado, né? Então, quando Adão e Eva lá no Éden pecaram, o pecado original também atingiu as nossas emoções. Então, também as nossas emoções precisam ser redimidas. Nós temos que colocar também as nossas emoções aos pés de Jesus Cristo. Então, a gente não pode impedir que sentimentos ruins cheguem a nós, mas podemos colocar aos pés de Jesus e decidir transformar esses sentimentos, né? De forma que ele não nos domine.
Então, quando a gente tem uma vida cheia do Espírito Santo, conectada com Deus, fica muito mais fácil fazer com que as emoções negativas não nos atinjam e não venham a fazer morada em nós. Que elas sejam apenas visitas, pois a gente sabe que aquele que crê em Jesus Cristo, que já o aceitou como seu Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, sabe que a alegria mora em nós, né? Então eu não estou dizendo aqui da gente ficar rindo o tempo todo, não é disso. É se alegrar no Senhor. Saber que por mais que nós estejamos passando por dificuldades, nós cremos que o Senhor Jesus é soberano e vai tomar conta delas. Então, irmãos, eu fiz um pequeno estudo rapidamente sobre essas questões, né, de pensamentos negativos, depressivos. E tem um cara que está super bombando, que é o Eric Barker. Ele é um criador de um blog na internet que reúne descoberta de especialistas, nenhum deles cristão, não. Mas ele juntou todos os especialistas, as melhores coisas, para dar dicas de como a pessoa pode desenvolver técnicas para que as pessoas sejam tratadas de depressão, de ansiedade, enfim. E este homem, assim, publicou no New York Times, de Wall Street, jornais super importantes. Aí eu comecei a olhar e falei, meu, isso aí dá para fazer um link com a Bíblia tranquilamente, né? Então vejam só, irmãos, desde sempre o nosso Deus sempre soube, ele sabe de todas as coisas, né? Então, hoje as pessoas estão descobrindo, né, as coisas que impedem que os maus pensamentos, os pensamentos depressivos, que nos trazem ansiedade, estão descobrindo como lidar com eles. Mas a Bíblia já sabe disso há muito tempo. Então, eu vou colocar aqui 8 coisas que o Eric Barker conseguiu agregar, né, em suas técnicas, e vou fazer um link com a Bíblia. Então, os irmãos vão ver que é muito possível a gente, baseada na palavra de Deus, que é um livro super moderno, que tem resposta para tudo, a gente dá um up na nossa educação emocional. Então, Eric Barker diz assim que a gente tem que ser grato, que gratidão é tudo. E, lógico, eu não poderia deixar de mencionar o versículo de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, ele descobriu que quando a gente é agradecido por todas as coisas, a gente aumenta os nossos níveis de felicidade. Nós vamos treinando o cérebro, essa máquina maravilhosa que o Senhor nos deu, a ser feliz. Então, isso vai nos tornando uma pessoa melhor em Jesus Cristo, é lógico, porque a gente reconhece todas as coisas que Ele tem feito por nós e vamos agradecendo, focando nas coisas boas, né? Então, outro dia eu encontrei uma vizinha e ela disse assim, nossa, eu acho que não deveria nem ter enfeites de Natal, porque tanta desgraça, tantas pessoas morrendo, tanta tristeza. Eu falei, lógico, a gente tem que ser solidário mesmo, né, com as pessoas que estão sofrendo, enlutadas, mas a gente não pode deixar de ser grato pela vida. A gente olha para o chão e está para cima dele. Senhor, nessa pandemia, todos esses meses nós estamos aqui, então nós temos que ser gratos, sim. Celebrar, lembrar de novo, comemorar que o Senhor tem nos abençoado. Então, isso faz com que os pensamentos ruins, saiam da nossa mente. Outra coisa que o Eric Barker descobriu é que a gente tem que passar mais tempo com as pessoas com que a gente ama, que isso faz com que nós se sintamos acolhidas e os pensamentos não ficam povoando. E lá no Salmo 133:1 diz o quê? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, assim, o Senhor já diz há muito tempo que a gente está junto, a gente está unido, a gente tem o mesmo propósito, é uma coisa que faz com que nós nos sintamos muito melhores, né? Faz com que a gente se aproxime, faz com que o calor do outro
nos leve a se sentir uma pessoa melhor. Então, outra coisa que ele diz que dar é melhor que receber, que isso traz também com que você pare de pensar nas suas mazelas pessoais e passe a viver de forma mais agradável, mais leve, né? E aí eu me lembrei de Lucas 6,38, que diz assim, ó, deem aos outros a Deus e deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Ah, então lógico, dar é muito melhor que receber. Então, geralmente, quem faz um trabalho voluntário, quem ajuda os outros, tem uma grande felicidade, até para de pensar nos seus problemas, né? Porque ajudar os outros acaba fazendo com que você alcance outros objetivos, que acaba lhe trazendo alegria e lhe impede de ficar sofrendo, né? Ficar naquele papel de vítima. Você vai se sentindo mais feliz. Então, outra coisa que o Eric Barker, este homem famoso, né, descobriu é que é preciso saborear a vida para que os pensamentos ruins, a depressão, não façam morada em nós. Lógico que saborear a vida é fundamental. Vocês se lembram do versículo de Lamentações 3:21? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Senhor já diz isso há muito tempo. Então não se trata de a gente saborear coisas de comer, né? Coisas, mas sentir o sabor da vida, trazer à memória coisas que nos traz felicidade, que são as coisas melhores para a gente saborear. A gente tem que tirar um tempo realmente para aproveitar essas coisas boas e considerá-las como fundamentais. Então, assim, a gente tem que buscar na memória boas lembranças, momentos que a gente se tornou mais feliz, uma ansiedade boa por um aniversário, pelo casamento, pelas férias. Então, saborear a vida é um dos momentos que nos dá mais felicidade, porque a gente se torna grato e a gente traz para nossa cabeça, ó, coisas super legais. Outra coisa que ele diz é que a gente tem que ser otimista. Lógico, se você ler lá em 1 Coríntios 2:9, diz assim: aquilo que ninguém nunca viu nem ouviu e que jamais alguém pensou que pode acontecer, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, não dá para ser pessimista se nós nos apegarmos à palavra de Deus. O Senhor tem preparado o melhor para nós. Então, lógico, nós temos que ser muito felizes. Então, outra coisa que ele fala que é um pouco todo dia é melhor que tudo de uma vez. E o que diz lá em Mateus 6:34? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, assim, a gente não tem que se preocupar com nada, porque é paulatina, é devagar que a vida vai dando certo. Nós temos que crer nisso, porque o Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo nos traz alegria. E por último, Eric Barker diz que a gente tem que evitar arrependimentos comuns da vida, né? E Efésios 5:16 diz assim: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Bom, isso é lógico, né? Muita gente se arrepende de coisas, principalmente quando está próximo ao final da vida e fica, devia ter trabalhado menos, devia ter falado para a pessoa que eu amava, eu tinha que ter tido coragem de dizer o que eu estava sentindo, tinha que ter pedido perdão, enfim. Então, tem coisas que a gente pode fazer diariamente para melhorar a nossa vida, entendeu? Então, o único arrependimento que a gente deve ter é dos pecados cometidos, mas de não viver a vida a gente não deve ter. Então, irmãos, vocês vejam, né? Este homem é super moderno, está super in, e ele traz sem saber tudo que a Bíblia já tem nos dito há muito tempo. Então, a Bíblia é atual e nós temos que crer e viver para que nós possamos educar a nossa mente.
Então, a fonte de alegria, voltando aqui para o nosso texto, não vai correr no mesmo lugar que a fonte da amargura. São coisas diferentes, né? Então, é preciso escolher que tipo de sentimento que a gente vai dar lugar. É claro que você só conhece a sua própria amargura, mas ela não pode se instalar no seu coração e ainda criar raízes. Então, peça ao Senhor um coração satisfeito e que, mesmo diante de dias amargos, consiga encontrar alegria em Jesus Cristo. Lembre-se da amargura, livre-se da amargura e seja capaz de repartir a alegria que está pronta para jorrar do seu coração. Os dias são tristes, meus irmãos, são mesmo. Muitas pessoas sofrendo, muita gente enlutada, muitas pessoas desempregadas. Os dias são tristes, mas nós temos a alegria de Jesus Cristo e nisso nós temos que confiar, porque Ele tem sempre preparado o melhor para nós. É importante que nós creiamos nisso. Nosso manancial termina assim, ó. Não deixe a amargura fazer morada em seu coração. A alegria em Jesus já é a dona dele. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.